retornando o assunto aqui da declaração de bens dos vereadores de Teresina que vão buscar a reeleição. João Magalhães, nós temos aqui os mais diversos perfis de patrimônio, inclusive alguns que chamam a atenção porque são praticamente insignificantes para um vereador. Vereadora Terezinha Medeiros, aqui do MDB, declarou um patrimônio de R$ 6.246, João Magalhães. Quando a gente olha para o patrimônio, né, para a questão financeira, né, questão física, muitas vezes as pessoas podem até achar que é algo pessoal do candidato. Na verdade, é bom lembrar que a gente está falando de pessoas públicas responsáveis por gerir o orçamento público. Então, é natural, né, e é até obrigatório, obviamente, que a Justiça Eleitoral cobre isso. É interessante também para que o cidadão consiga comparar, né, o padrão de vida de um determinado político com aquilo que ele diz ter. Né? Imagina-se que um político com um padrão de vida que tenha lá seu 1 milhão, 2 milhões, ele precisa ter um padrão de vida que seja compatível com aquela renda. Né? Agora, vamos combinar que historicamente a Justiça Eleitoral tem falhado muito no que diz respeito a essa cobrança de declaração de patrimônio. A gente, toda vez que abre os registros do TSE, a gente vê algumas aberrações. Verdade. A gente vê apartamentos na Zona Leste que, se você perguntar a qualquer corretor, ele vai dizer que é avaliado em 800 mil e quando está lá na declaração, está 80, está 90 mil reais. É claro que E a justiça pacificamente aceita. Exatamente. Então, isso não garante a transparência. O que vai garantir a transparência é que aquele determinado bem seja declarado no valor que ele realmente possui, o que vai garantir a transparência e a necessidade, né, de se informar a declaração de bens é exatamente a verdade. Porque se for para mentir ou para omitir, obviamente não precisa declarar. E a justiça precisa estar atento a isso. A gente vê algumas aberrações, sim, nessas declarações de renda. Um patrimônio completamente compatível com o padrão de vida de qualquer vereador, com todo o respeito àqueles que declararam patrimônio de 10 mil, de 15 mil, de 30 mas mil. O salário de um vereador é R$ 18.800. Só o salário. Só o salário, né? Então a gente sabe que com um salário desse é praticamente impossível você dizer que tem um patrimônio declarado de 10 mil, de 15 mil reais, principalmente se você já exerceu vários mandatos, como é a maioria dos casos dos vereadores. Eu diria que é bom o eleitor ficar de olho nisso também, porque se o candidato omite ou mente na própria declaração de bens, provavelmente não dá de se esperar uma postura diferente no que diz respeito à atuação dele na política. E eu já ia lembrar esse aspecto do controle social, João, porque é uma ferramenta muito importante, além de trazer transparência, para a gente acompanhar o crescimento do patrimônio de uma eleição para outra. Sim. Porque tem político que aumenta exponencialmente o patrimônio de uma eleição para a outra ali, ou seja, o mandato ele se torna assim um pouco duvidoso, né? Sim. Considerando os rendimentos legais, aquele aumento de patrimônio de repente não justificaria o que está realmente constando em declaração. Tem uma outra questão também, Eliezer. Você cobre política, a gente não está falando aqui nenhum segredo. Nos bastidores, quando a gente conversa com determinados candidatos, com pessoas que estão ali assessorando candidatos, a voz é uma só. Para se eleger vereador em Teresina, você vai gastar no mínimo 1,5 milhão, 2 milhões de reais ou até mais. Isso. Então, se o candidato, para ser eleito, vai precisar gastar até 2 milhões de reais ou mais, um patrimônio desse, né, de 10, de 20, de 30 mil reais, ele não está no campo da realidade. Exatamente. Né? Quem é que tem um patrimônio de 20, de 30 mil reais? É claro que a gente está falando de gasto de eleição, a gente está falando de recurso público, mas fica incompatível, fica algo que não casa com a realidade e a Justiça Eleitoral não pode fechar os olhos. O Ministério Público Eleitoral deveria ter uma ação mais enérgica neste sentido, porque de fato fica algo no campo da brincadeira. Fica muito difícil a gente levar a sério esse tipo de informação que está protocolado, está registrado na Justiça Eleitoral, mas a gente tem a certeza que não casa com a realidade. O gasto de campanha várias vezes superior ao patrimônio do indivíduo realmente é uma matemática que não se explica. Não há repasse de fundo eleitoral que justifique um gasto nessa proporção. Não existe essa viabilidade da gente casar, da gente ver que ali as coisas estão encaixadas.